Oi pessoal, dando sequência aí aos nossos estudos de geometria analítica após a correção das atividades complementares aí da página 49, questão 32. Estamos juntos aqui para mais uma aula dando continuidade ao assunto de geometria analítica, área de um triângulo. Como eu falei no final da aula anterior, toda vez que a gente localizar 3 pontos no plano cartesiano no qual esses 3 pontos não forem alinhados, eles pertencerão aos vértices de um triângulo. E esse triângulo, que é formado com a localização de 3 pontos no plano cartesiano, é possível calcular a área. Este assunto está no livro de vocês podem procurar a página do livro de vocês correspondente a este assunto para fazer uma leitura mais minuciosa. Segue aí a aula de hoje. Veja aí, acompanhe junto comigo. A área de um triângulo. Dadas as coordenadas de 3 pontos não colineares, porque se eles não são colineares, eles não pertencem à mesma reta. Se eles não pertencem à mesma reta, eles pertencem aos vértices de um triângulo. Os 3 pontos localizados no plano formam a figura de um triângulo. Então, é possível calcular a área do triângulo cujos vértices são estes pontos. Para verificar como realizar esse cálculo, considere o triângulo ABC a seguir, em que o ponto A tem as coordenadas x do A e y do A, o ponto B tem as coordenadas y do B, x do B e y do B, e o ponto C tem as coordenadas x do C e y do C. Então tá aí, pessoal. Imaginemos que nós temos os 3 pontos. O ponto A, quem são as coordenadas do ponto A? O x do ponto A e o y do ponto A. Considere também que eu tenho um ponto B. Quem são as coordenadas do ponto B? O x do ponto B e o y do ponto C. O x é sempre o primeiro valor e o y sempre o segundo valor. Ponto C, eu tenho o x do ponto C e o y do ponto C. Se eu localizar esses 3 pontos no plano cartesiano, veja aqui. X, digamos que o x do A eu coloco no eixo x e o y do A no eixo y, formando assim o ponto A. Tá certo? Ponto B, o x do B, imagine que se localiza aqui e o y do B aqui na ordenada. Juntando, aqui em cima eu tenho o ponto B. E o ponto C, eu localizo aqui na abscissa o x do C e aqui na ordenada o YC. Juntando, eu tenho um ponto C. Então, se eu traçar um segmento de A até B, de B até C e de A até C, forma a figura de um triângulo. E essa região aqui, central, ela pode ser calculada a sua área, tá certo? Então, se eu quiser saber a área desse triângulo aqui, tem uma formulazinha que eu vou apresentar para vocês, que eu utilizo usando esse mesmo determinante que eu utilizei na videoaula anterior para fazer a correção da atividade, para saber se 3 pontos estão alinhados. Então, veja. Note que o determinante que eu estou falando é esse aqui. A gente vai trabalhar com esse mesmo determinante, formado pelas coordenadas dos 3 pontos. Na primeira coluna é o x do A, x do B, x do C. Na segunda coluna é o y do A, y do B, y do C. E na terceira coluna completa com o número 1, 1 e 1. Depois que a gente monta esse determinante, formado pelas coordenadas dos pontos, x do A, x do B, x do C, y do A, y do B, y do C, completando a terceira coluna com 1 e 1, quando a gente monta esse determinante e resolve o determinante, quando achar o resultado, eu vou usar essa fórmula para achar a área. Eu vou representar a área por S, em matemática a gente representa a área por S, que significa superfície. A área do triângulo ABC é dada por essa fórmula. Você sempre vai multiplicar 1/2 pelo módulo do determinante. Por que o valor do determinante vai estar em módulo, professor? Porque, como é cálculo de área, a área não pode usar valores negativos. Por exemplo, eu não posso dizer menos 20 metros quadrados de área. Não, o valor de cálculo de área é positivo. Então, sempre vai estar em módulo. Mesmo que o resultado do determinante dê negativo, quando você levar para a fórmula, fica positivo. Então, significa que, para calcular a área de um triângulo, basta você achar o valor do determinante e dividir por 2. Basta achar o valor do determinante e dividir por 2.
É muito simples, tá certo? Veja o exemplo a seguir. Tá aí, pessoal, o exemplo a seguir, ó. Para determinar a área do triângulo ABC, em que o ponto A tem as coordenadas 2 e menos 2, o ponto B tem as coordenadas menos 3 e 1, e o ponto C tem as coordenadas 1 e 3, calculamos inicialmente o determinante D. Vamos ver na prática, depois a gente volta aí para a tela, tá bom? Vamos montar o determinante com esses pontos aqui, ok? Com esses pontos aqui. Monta o determinante. Quem é o x do ponto A? 2. O x do B, quem é? Menos 3. O x do C, quem é? 1. Na segunda coluna é as ordenadas. O y do A, menos 2. O y do B, 1. E o y do C, 3. Na terceira coluna, 1, 1 e 1. Montei o meu determinante, ok? Agora eu vou fazer aquele artifício. O 1 que está embaixo escreve em cima, ok? O 2 que está em cima escreve embaixo. O 1 que está embaixo escreve em cima. E o 1 que está em cima escreve embaixo. Traçando as setas para a direita. Para a direita. 1 vezes menos 2. 2 vezes 1. Então, o determinante é menos 2 mais a segunda reta. 2 vezes 1 vezes 1, 2. Mais 2. Mais, aqui eu vou fazer jogo de sinais. Mais e menos, menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 1, 9. Agora vai ser voltando, eu vou usar o sinal menos. Menos e menos, mais e menos, menos. Tá certo? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Menos 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Menos 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. 6. Então, determinante é igual. Esse menos 2 mais 2 cancela. Posso repetir o menos 9. Aí, quanto é que dá? Menos 6, menos 6, menos 6. Repete o sinal. 3 vezes 6, 18. Não é? 18. Menos 6, menos 6, menos 6, menos 18. Determinante é igual. Menos 9, menos 9, menos 18, dá menos 22. Ok? Menos 22. Se o resultado determinante deu menos 22, aí aplica-se a fórmula. A fórmula é 1 meio, a área é igual a 1 meio, vezes o módulo determinante. Como deu negativo, fica positivo. 22. A área é igual a 1 vezes 22, 22. 22 dividido por 2, 11. Então, a área é 11 unidades de área. Então, quando eu achar o valor do determinante, eu divido por 2. Ó, foi o que eu fiz. Ó. Eu montei o determinante e o resultado foi menos 22. E depois é só pegar esse menos 22 e não pode ser negativo, fica positivo automaticamente e divide por 2. 22 dividido por 2, 11. Então, para calcular a área do triângulo é muito fácil. Você acha o determinante, construindo o determinante com as coordenadas dos 3 pontos, e com o resultado do determinante, se for negativo, fica automaticamente positivo e divide por 2. Aí você vai achar o valor da área. Então, com essa explicação, vocês já estão aptos a tentar resolver essa pequena atividade. A atividade proposta que vocês vão fazer está na página 49, questões 37 e 38. Então tá aí, pessoal, essa é a atividade que nós vamos fazer na página 49, questões 37 e 38. A questão 37 é: calcule a área de cada triângulo cujos vértices. Então, em cada letra dessa, A, B, C e D, vocês vão montar o determinante, resolver. O resultado determinante que você encontrar, você divide por 2. Aí você acha a área. Então, repetindo, você vai montar o determinante, igual a gente estava fazendo no exercício anterior. Resolve o determinante e o resultado determinante tem que dar sempre positivo. Mesmo que dê negativo, fica automaticamente positivo. Você divide por 2 para achar a área do triângulo. Você vai fazer isso na letra A, letra B, C e D. E a questão 38, ele dá 3 pontos, ponto P, ponto Q e ponto R, dizendo que isso forma um triângulo cuja área é 19 unidades de área.
determine o valor de M. Você vai montar o determinante com esses 3 pontos, tá certo? E igualar a 19. Por que igualar a 19? Porque já é o resultado. No final, você acha o determinante, calcula o determinante, você vai achar uma equação. Essa equação, é o resultado, que é a questão, usa-se a fórmula, você vai dividir por 2 e igualar a 19. Assim você vai achar os valores de M, que são 2, vai ser uma equação singular. Então essa questão 38 é uma questão que vai desafiar mais vocês, tá bom? Então tá aí, pessoal, essa foi a aulinha de hoje, como calcular a área de um triângulo, e com este exemplo aí eu tenho certeza que vocês conseguirão responder essa atividade. Vocês vão copiar e responder no caderno e enviar a devolutiva pro meu privado. Na próxima aula a gente faz a correção. Então não esqueça, copie e responda as questões do livro didático de vocês, no caderno de vocês, página 49, questões 37 e 38. Um grande abraço, até a próxima aula.